Henker que vive duas vezes, capítulo 444. Estabelecimento do clã, 8. Agares olha para o mundo inferior com olhos incrédulos. Agares expressa raiva violenta. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Esses malucos, eles ousaram tocar no que é meu e cometeram um ato atroz. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Eu não sabia nada sobre isso, já que mesmo alguém como eu não pode vigiar todo o mundo inferior. No entanto, não posso perdoar nem aceitar isso. Eu nunca vou perdoá-los. A fúria de Agares é anunciada ao mundo celestial. A pedido fervoroso de Agares, menor que infernal maior que vota sobre esta questão. A maioria dos demônios rejeita interferir nesta questão do mundo inferior. O olhar furioso de Agares é direcionado para eles. Os demônios inferiores estão horrorizados. A maioria dos demônios mudou de opinião. A votação é realizada novamente. Com exceção de um voto, todos os votos foram alterados para afirmativos. A sociedade demoníaca menor que infernal maior que expressou sua inimizade para com o clã Elohim. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Até que este negócio seja concluído, nossas bênçãos o seguirão. A sociedade demoníaca menor que infernal maior que deu a você suas bênçãos e graças. Enquanto Artia for hostil a menor que Elohim maior que, essas bênçãos e graças não desaparecerão. Eles continuarão a segui-lo. Agares ficou furioso com a criação dos homúnculos de Jeong-Yu. Os ferimentos que sofreu de Hermes e Atenas o fizeram perder uma quantidade significativa de força. Ele era desprezado até mesmo dentro de L'Infernal. Mas ainda tinha poder e influência adequados para a posição de Grande Duque Demônio do Leste. Quando ele ficou realmente irritado, todos em L'Infernal mudaram de ideia para concordar com ele, tremendo de medo. É claro que havia limites para sua interferência no L'Infernal por causa das leis da causalidade, mas mesmo uma pequena diferença poderia levar a grandes mudanças. Os Elohim foram atingidos por um raio vindo do nada. Yeon-woo deixou a série de mensagens para trás e cerrou os punhos. É um alívio não ter trazido o relógio de bolso. Os restos queimados dos homúnculos jaziam ao seu redor. Eles eram máquinas de combate leais. E Yeon-woo cerrou os dentes ainda mais e pisou neles com toda a força. Eles se espalharam no ar como cinzas negras com um som esfarelado. Ele apenas hesitou no início antes de lutar contra os homúnculos que pareciam com seu irmão. Não foi muito difícil depois. Mesmo que tivessem o rosto de seu irmão, eram apenas clones feitos a partir dos dados de seu irmão. Eles não eram realmente ele. E então, não foi tão difícil lidar com os homúnculos que permaneceram para ajudar Bailuk a escapar. Ele até os capturou vivos para Bran analisar. No entanto, a ira que queimava num canto de sua mente não parou. Bailuk, Elohim, vocês não mudam nada. Yeon-woo cerrou os dentes. Seus olhos brilharam de raiva. Tudo bem, se é assim que você vai se assumir, terei que fazer o mesmo. Yeon-woo cumprimentou Kreutz e Reid sem entusiasmo e imediatamente se dirigiu para Laputa. Os membros Artia, a cavalaria ilusória e os filhos da floresta o seguiram sem qualquer hesitação, graças às escadas que desciam ao chão. O trono de ferro e o fim infinito tornaram-se os mais estranhos. Seus planos de negociar com Heavenwing como iguais e aproveitar suas necessidades foram arruinados depois que os Elohim e o exército do diabo apareceram. Além disso, eles ficaram chocados com a exibição das artes marciais de Yeon-woo. A maneira como ele lidou com seus homúnculos demonstrou que ele ficou mais forte do que no auge do passado. O fogo explosivo que queimou quase todo o distrito externo ainda oscilava diante de seus olhos. Nenhum dos jogadores acreditava ingenuamente que seria capaz de ditar termos favoráveis. Eles já estavam com medo. Então que motivos eles tinham para negociar? Tudo o que restou foi um pouco de orgulho. Se eles seguissem a cavalaria ilusória e os filhos da floresta assim, isso significava que serviriam Artia incondicionalmente. Eles seriam pouco mais que garotos de recados, incapazes de ganhar alguma coisa. Só então, Hanatan, exausto pelo veneno que Bailuk deixou para trás, levantou-se com os dentes cerrados. Nós, vamos subir. Ele estava quase inconsciente depois de ser sufocado pelo veneno. E só sobreviveu graças ao antídoto que Bran criou e Yeon-woo lhe deu. Embora parecesse cansado e tivesse perdido grande parte de suas forças, seus olhos brilhavam mais ferozmente do que nunca. Sua proximidade fez com que seu ressentimento e sua raiva explodissem. Foi o mesmo para os membros do Trono de Ferro que o seguiram. Eles poderiam ter sido uma vez uma guilda mercenária motivada pela ganância. Mas viviam com um senso de honra e orgulho de si mesmos. No entanto, Bailuk e os Elohim pisaram em tudo. Devemos expressar gratidão ao nosso Salvador, e até que esta humilhação seja recompensada, o Trono de Ferro e eu não poderemos viver sob o mesmo céu que os Elohim. Vamos! Hanatan gritou com os dentes cerrados e começou a subir as escadas com os membros do seu clã. Tudo bem, vamos lá. Viemos para espiar o passado de qualquer maneira. Não podemos voltar atrás e ainda nos considerarmos humanos. Grupos que receberam ajuda de Heavenwing e Artia no passado e não foram capazes de retribuir a gentileza levantaram-se com determinação após o discurso de Hanatan sobre gratidão. A esperança de que Heavenwing não caísse novamente como havia feito no passado tornou seus passos leves. Enquanto subiam as escadas um por um, os outros clãs logo o seguiram, olhando uns para os outros. Muitos deles tinham paixão nos olhos. Também houve seguidores que acreditavam que seriam capazes de ver algo incrível se escalassem a torre com Yeon-woo.
Quanto Yon-woo estava assistindo a cena em uma tela na sala de controle. Ele enviou Laputa ao distrito externo para criar uma divisão entre seus aliados e inimigos e conquistar aqueles que vieram como amigos. Foi um sucesso. Eles não são simples clones. Como você suspeitava, eles são homúnculos. Embora seja mais apropriado chamá-los de máquinas de combate criadas com uma abundância de dados. Yon-woo ainda estava cheio de raiva pela variável inesperada quando Bran terminou de relatar sua descoberta. Existe um sistema de processamento que os torna fiéis à pessoa designada como seu mestre. O algoritmo é tão complicado que levará algum tempo para analisá-lo de perto. Onde ele encontrou algo assim? Você acha que é possível hackear? Vou tentar, mas eu não deveria estar muito esperançoso. A fórmula é muito complicada. Não é um sistema usado na torre. Seus fundamentos estão em um patamar diferente do que temos aqui. Os Elohim provavelmente também não entendem isso. Está bastante avançado. É excelente em todos os campos da magia. Para compreendê-lo completamente será necessário um poder que possa sustentá-lo. Bran parou aqui. Mas Yon-woo entendeu o que ele quis dizer. Bran carecia da divindade. An-yeong já havia recuperado sua força como Deus Sabre e estava criando novos picos que ultrapassavam seu nível anterior. Mas Bran não conseguia nem usar 10% de sua força original. Ele já foi um dos maiores deuses da piedosa sociedade Deva, com habilidades quase onipotentes. Se ele tivesse sua força original, teria achado muito fácil passar pelas defesas dos homúnculos. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Mas, por favor, continue investigando isso. Yon-woo se perguntou como Bailuke possuía um conhecimento que nem mesmo Bran tinha. Mas ele não tinha como descobrir no momento, então teve que deixar tudo para Bran. Tudo bem, eu vou dar uma. Mestre, eu tenho algo para relatar. Só então Bu entrou em conexão. Ele geralmente ficava quieto no fundo e só falava quando necessário. Então a atenção de Yon-woo e Bran se voltou para ele imediatamente. Este sistema é semelhante ao sistema usado na floresta de Nigan. Madeira de Nigan. O que? Isso é verdade? Yon-woo inclinou a cabeça ao ouvir o nome desconhecido, mas Bran pareceu surpreso. Você sabe o que é isso, senhor? Claro, como eu não poderia? Esse lugar é. Bran fez uma pausa antes de continuar com um suspiro desanimado. É um dos poucos locais de outro mundo observados. Yon-woo sentiu como se tivesse levado água fria. Bran e os deuses e demônios do 98º andar consideravam apenas os deuses exteriores e seus domínios de outro mundo. Desses, a floresta de Nigan está sob o controle do caos rastejante, não é? Isso é, então. O caos rastejante de novo? De Bu, Faust e Akalatos. E agora a Bailuke, a influência do Crawling Chaos estava ao seu redor. Sim, o sistema dele é semelhante à formação da Tábua de Esmeralda. Desde que você fez um contrato com o caos rastejante em sua vida passada através de Mefistófeles, não deve ser muito difícil reconhecê-lo. Eu acreditava que não seria fácil para um deus do outro mundo estender sua influência dentro da torre. Suponho que estava errado. Bran murmurou desanimado e continuou com uma voz solene. Já que Bu tem algum conhecimento, vou tentar. Se eu conseguir hackeá-lo, será de grande ajuda para Jeong-woo. Obrigado. Você está fazendo todo o trabalho duro. Eu deveria estar dizendo isso para você. Bran cortou sua comunicação com isso. Yon-woo esfregou os olhos cansados com os dedos indicadores, a cabeça girando. Se Bailuke tivesse feito algum tipo de contrato como Bu fez em sua vida passada e usado esse conhecimento para criar os homúnculos, então tudo faria sentido, desde seu laboratório no 28º andar e o incomum veneno de pó espiritual até o complicado sistema mágico que nem mesmo Bran conseguia entender. Terei que refazer seus passos depois que isso acabar. Ele pensou em investigar o caminho do caos rastejante para recuperar as memórias de Bu. Mas se o ser estava tão intimamente ligado a ele assim, então ele tinha que encontrá-lo. Mais do que tudo, ele tinha a sensação de que tudo o que o caos rastejante estava tentando na torre estava relacionado aos seus próprios objetivos. Justamente quando Yon-woo se acomodou para organizar seus pensamentos, outra tela se abriu e Edor apareceu. Ora bom. Era hora de sair. Muitos jogadores estavam esperando por ele no corredor. Ele os havia deixado sozinhos intencionalmente, mas qualquer atraso adicional levaria ao ressentimento. Yon-woo levantou-se com os apoios de braços e levantou-se lentamente. Ele não sabia o que estava acontecendo entre Bailuke e o Crawling Chaos, mas não era urgente. Não importava o poder que Bailuke possuísse, Yon-woo tinha que cuidar dele de qualquer maneira. Na verdade, era mais fácil agora que os Elohim e o exército do diabo estavam trabalhando juntos, já que ele poderia atacá-los juntos. Eles já haviam se envolvido na primeira escaramuça. É a minha vez de atacar primeiro desta vez. Portal aberto. Yon-woo dirigiu-se para o corredor através do portal que apareceu sob seus pés. Muitos clãs e grupos se reuniram no elegante grande salão. Ao contrário dos membros Artia, Illusion Knight e Children of the Forest, os outros jogadores pareciam nervosos. Provavelmente ficaram impressionados com a vastidão dos edifícios que viram no caminho para o salão. Como foi a base do último Rei Dragão, mesmo os rankers experientes não poderiam ficar chocados. Além disso, Laputa estava dentro da esfera de influência de Yon-woo e, assim que eles entraram, os jogadores se submeteram a ele sem saber.
O choque e o nervosismo deles estavam lentamente se transformando em medo de Yon-woo. Quando ele apareceu numa plataforma acima de 77 lances de escada no centro do salão, os murmúrios cessaram. Todos os olhares se concentraram nele. Houve um momento de silêncio, então Yon-woo quebrou com uma voz estrondosa que ecoou pelo salão como o rugido de uma fera. Vou ser breve. A partir de hoje, vou começar uma guerra. Na verdade, acabou de haver uma batalha. Mas eles iriam para a guerra tão imediatamente? Todos tinham uma expressão chocada. Os membros do Artia olharam surpresos para Yon-woo, não esperando que eles se movessem tão rapidamente. Yon-woo apenas continuou com uma atitude fria. É uma guerra de vida ou morte. Não sei quanto tempo isso vai durar. Agora, vou lhe dar sua última chance. Aqueles que têm medo deveriam ir embora. Depois deste momento, qualquer coisa que não seja a submissão absoluta será condenada à morte. Depois de algum silêncio, Hanatan deu um passo à frente e plantou a espada no chão, prostrando-se. Eu seguirei qualquer caminho que você seguir, Rei das Sombras. Os membros do clã do Trono de Ferro seguiram seu líder e também se prostraram. Ele foi o primeiro de muitos. Eu seguirei o Rei das Sombras. Eu vou seguir você. Por favor, lidere-nos como você fez no passado, meu senhor. Aqueles que conheciam Heavenwing no passado se curvaram e todos os outros jogadores o seguiram, levantando suas vozes. Rei das Sombras. Rei das Sombras. Rei das Sombras. Rei das Sombras. O título, Rei das Sombras, tornou-se um canto que ecoou por toda Laputa. Com o título de Rei das Sombras ou Senhor das Sombras, um novo rei nasceu.